Olá, queridos, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui quem vos fala é Elton Correia, mais conhecido como Elton da Luciene. Queridos, estou passando aqui desde já para te agradecer por você estar assistindo esse vídeo e que você possa curtir, que você possa comentar, compartilhar com o máximo de pessoas. Então vamos ao vídeo de hoje? Vamos lá! No vídeo de hoje, dando continuidade, parte 2, todos são filhos de Deus, todas são filhos de Deus. Se você for olhar o vídeo anterior, eu provei que nem todos são filhos de Deus. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para que você possa assistir quando você tiver um tempinho, mostrando à luz da Bíblia Sagrada que nem todos são filhos de Deus. Uma vez, se você for na rua, se você for na escola, na faculdade, na universidade, se você perguntar a alguém se ele é filho de Deus ou se ela é filha de Deus, automaticamente todas as pessoas vão dizer que são filhos de Deus. E eu provei que nem todos são filhos de Deus. Mas no vídeo de hoje, eu vou mostrar quem são os filhos de Deus de fato. E aí eu quero que você faça uma autoanálise. Será que você é filho de Deus? Será que você é filha de Deus? Então vamos lá? Veja que a palavra filho aparece na Bíblia. Lógico, a palavra filho aparece na Bíblia. E eu peguei uma versão fiel, né? A Almeida Corrigida Fiel, a CF. E aí, essa Bíblia, essa versão, ela vai mostrar que a palavra filho vai aparecer lá no Antigo Testamento 3.806 vezes. Já no Novo Testamento, vai aparecer 500 vezes a palavra filho. Então vamos ao que interessa de fato, quem são os filhos de Deus? Veja que para ser filho de Deus, nós precisamos atentar ao que está escrito em 1 João, do capítulo 11 ao capítulo 12. Capítulo 1, do versículo 11 ao 12, que diz assim: veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feitos filhos de Deus, e aos que creram no seu nome. Vejam que para ser filho de Deus, está dizendo assim que ele veio para os seus, para os judeus. Quando Jesus veio para os judeus não receberam, não creram em Jesus. Mas a Bíblia vai dizer, mas todos quanto receberam, ou seja, aquele que recebe Jesus, aquele que aceita Jesus, aquele que crê em Jesus, agora ele é considerado como filho de Deus. Veja que para ser filho de Deus tem que acreditar em Jesus, tem que aceitar Jesus. A Bíblia vai dizer que aquele que confessa com os seus lábios, aquele que crê com o seu coração, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, esse será salvo. Um dos princípios para ser salvo tem que crer, tem que acreditar. Então estou te mostrando à luz da Bíblia Sagrada, os filhos de Deus, aquele que aceita Jesus, aquele que crê em Jesus. E aí ele passa a ser chamado filho de Deus. O próximo texto que eu trouxe para provar quem são os filhos de Deus, registrado em Mateus capítulo 5, versículo 9. Quem são os filhos de Deus? Mateus mostra: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando nós olhamos Mateus no capítulo 5, no versículo 9, é o sermão da montanha, feliz será os pacificadores, aqueles que promovem a paz. Então veja, para mim ser considerado filho de Deus, eu tenho que ser pacificador, eu tenho que promover a paz. Só pode ser considerado filho de Deus aqueles que promovem a paz. Nessa versão da ACF está dizendo que é bem-aventurado. Em outras versões vai dizer assim: feliz será aqueles que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. E eu te faço uma pergunta: você tem promovido a paz no seu serviço? Você tem promovido a paz na faculdade? Você tem promovido a paz na sua vizinhança? Você tem promovido a paz dentro do seu lar, dentro da sua casa? Se você tem feito isso, você é filho de Deus. O próximo versículo, vamos lá? Próximo texto. Olha que interessante, Romanos capítulo 8, versículo 14 e 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus,
são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito da adoção, baseando no qual clamamos, Abba, Pai. Quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? O texto vai dizer aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus é considerado como filho de Deus. Não tem como ser, não tem possibilidade alguma de alguém dizer que é filho de Deus e não é guiado pelo Espírito Santo. Então, para ser considerado filho de Deus, tem que ser guiado pelo Espírito. Que nós possamos ser guiados, que nós possamos ser direcionados. E a Bíblia vai dizer que nós temos que andar em Espírito. Ou seja, quem anda em Espírito, quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Infelizmente, estamos vivendo dias que as pessoas são guiadas pela carne. Estamos vivendo dias que são pessoas que são guiadas por diabo, pessoas que são guiadas pelos demônios. Que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo, para que nós possamos ser chamados filhos de Deus. Só isso? Não. Queridos, existem dois princípios indispensáveis que comprovarão quem são os filhos de Deus. Então, existem dois princípios indispensáveis que comprovarão quem são os filhos de Deus. Quais seriam esses princípios? Quando eu falo de princípios, estou falando de Bíblia. Estou falando da Bíblia Sagrada, da nossa regra de fé, para aqueles que são considerados filhos de Deus. Então, para ser filhos de Deus, olha o que o texto diz, Efésios 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como seu Filho amado. Veja que o texto está mandando nós imitarmos a Deus como filhos amados. O que isso quer dizer? O filho amado, ele vai imitar o pai. Ele vai ser semelhante ao pai. Ele vai falar como o pai, ele vai agir como o pai, ele vai se comportar como o pai. Veja que eu trouxe um texto, Mateus capítulo 17, verso 5, diz o seguinte: estando ele ainda falando, e eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Quem é o filho amado de Deus? Quem são os filhos amados de Deus? Efésios está dizendo, sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado. Veja que Jesus também foi chamado filho amado. Jesus também foi considerado como um filho amado. E o filho amado em quem Deus se compraz. O que isso quer dizer para ser considerado filho de Deus? Eu tenho que estar na vontade do Pai. Eu falar que eu sou filho é fácil. Qualquer pessoa falar que é filho é fácil. Mas Deus tem que falar que é filho. Veja que é Deus que está dizendo, eis aí meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, como é que eu sei que eu sou filho de Deus? A primeira regra para comprovar que eu sou filho de Deus é a palavra me comprazo. O que significa isso? A palavra comprazo significa aceitar a vontade de Deus, estar satisfeito com a vontade de Deus. Então, o filho amado de Deus, a quem Deus se agrada, em quem Deus se compraz, é aquele que aceita a vontade de Deus. E eu tenho uma extensão também que está em Marcos. Esse texto de Mateus capítulo 17, verso 5, é quando Jesus está no Monte da Transfiguração. Marcos capítulo 1, versículo 11, é quando Jesus desce as águas. Deus também vai falar da mesma forma, eis aí o meu filho amado em quem eu me comprazo. Pessoas que aceitaram a vontade de Deus em sua vida. Eu vou te mostrar aqui pessoas que aceitaram a vontade de Deus e foram chamados filhos de Deus. Essas pessoas foram consideradas como filhos de Deus também. Sim, pessoas que aceitaram a vontade de Deus. Quem aceitou a vontade de Deus? Veja, Jeremias. Jeremias aceitou a vontade de Deus. E qual foi a vontade de Deus para Jeremias? Jeremias queria casar e ele não poderia ter filho. Deus falou com ele, Jeremias, você não vai casar, você não vai ter filho. Queridos, nessa época todo mundo queria eternizar o seu nome. E para eternizar o nome tinha que casar e ter filhos. E Deus falou para Jeremias, Jeremias, você não vai casar, você não vai ter filho. Veja que Jeremias aceitou a vontade de Deus. Outra pessoa que aceitou a vontade de Deus foi Ezequiel.
A Bíblia vai dizer que Deus vira para Ezequiel e fala: Ezequiel, eu vou tirar a delícia dos seus olhos. Deus falou de manhã, e quando foi à noite, a esposa de Ezequiel veio a óbito. O que é isso? Aceitar a vontade de Deus. É homem com prazo, aceitar a vontade de Deus, estar satisfeito com a vontade de Deus. Outra pessoa que aceitou a vontade de Deus foi o Oséias. Eu fico imaginando aqui, Deus falando para Oséias: Oséias, Jeremias, eu permiti que ele não casasse, não viesse ter filho. Já o Ezequiel, ele casou, ele teve uma esposa, porém eu mesmo tirei a esposa dele. Agora, Oséias, você vai casar e você vai ter filhos. Agora eu fico imaginando a felicidade de Oséias. A felicidade que Oséias teve. Veja que quando Deus fala para Oséias casar, vai mandar casar com Gomer. Quem era Gomer? Era uma prostituta, uma meretriz, uma mulher que fazia vida. E Deus fala: você vai casar com ela, e olha, ela vai te dar filhos. Só que os filhos não serão seus. E o Oséias aceita a vontade de Deus. Isso é o que? É o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem está satisfeito com a vontade de Deus. Queridos, será que você consegue entender isso, aceitar a vontade de Deus? Veja que me veio à memória agora o apóstolo Paulo, quando ele se converteu. Deus havia falado com o profeta: olha, vai a uma casa, e quando você chegar a essa casa, lá vai ter um homem chamado Saulo de Tarso, e você vai orar por ele, e após você orar por ele, ele vai ser curado. Eu vou mostrar o quanto que ele vai padecer por amor ao meu nome. Paulo, queridos, ele também sofreu, ele aceitou a vontade de Deus. Queridos, algumas vezes aceitar o sofrimento implica em dizer que você é filho de Deus. Todo sofrimento, toda luta tem um propósito. E o propósito é para que os filhos de Deus o glorifiquem, para que o Filho de Deus seja glorificado. Vamos para finalizar já o vídeo, caminhamos para a reta final. Como saber que eu sou filho de Deus? Como saber que eu sou filho de Deus? Apocalipse capítulo 21, versículo 7, vai dizer bem assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu filho. Veja que para ser considerado filhos de Deus tem que vencer. E aí eu coloquei aqui: para ser considerado filho de Deus, temos que vencer. Primeiro, temos que vencer a carne. Quando eu falo em vencer a carne, estou falando da nossa natureza humana. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, livro de Gálatas, vai falar sobre as obras da carne. Capítulo 5, quando você tiver um tempinho, dá uma lida lá no capítulo 5. Você vai ver quais são as obras da carne. E aí, queridos, não tem como ser filho de Deus aquele que anda na carne, aquele que fala na carne, aquele que pratica as coisas da carne. Não só isso. O homem natural, ele age na carne, ele faz a vontade da carne. Para ser considerado filhos de Deus, nós temos que vencer o diabo. Não só isso, temos que vencer também os demônios de diferentes classes. E aí tem os principados, tem as potestades, enfim. Para ser considerado filho de Deus, nós temos que vencer o diabo. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Só isso, não. Para ser considerado filho de Deus, nós temos que vencer o pecado. E vencer o pecado é uma lista de pecados. Há uma lista muito grande de pecados. Então nós temos, para ser considerado filho de Deus, nós temos que vencer a carne. E a Bíblia vai mostrar do Gênesis ao Apocalipse pecados que precisamos vencer para ser considerado filho de Deus. Só isso? Não. Para ser considerado filho de Deus, nós temos que vencer o mundo. Não só isso, mas tudo que há no mundo. A Bíblia vai dizer: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo ou o que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, ele não pode ser considerado filho de Deus. Ele não vai ser chamado filho de Deus. Queridos, o mundo está aí. O mundo já é do maligno. O mundo já é do maligno. Que nós possamos vencer, sim. Que nós possamos vencer a carne, que nós possamos vencer o diabo, que nós possamos vencer o pecado, que nós possamos vencer o mundo e tudo que há no mundo. E aí, queridos, eu tenho um recadinho para você. Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Gostou do que eu produzi com muito amor, com muito carinho? Se você gostou, que você possa curtir, que você possa compartilhar nos grupos a qual você faz parte, nas suas redes sociais. Porque eu te peço para você curtir. Algumas vezes eu vou lá
eu vejo que 200 e poucas pessoas viu o vídeo e menos de 50 pessoas curtiu. Então, quando você curte o vídeo, quando você comenta, quem gerencia o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai espalhar esse vídeo para que mais pessoas possam ver também esse vídeo. Tá bom, queridos? Você fazendo isso, você vai me incentivar a gravar mais vídeos como esse, tá bom? Para compartilhar com vocês que talvez não tenham condições de ir na faculdade, de ir na universidade, ou não tem condições de pagar algum curso teológico. Então, vou sempre estar compartilhando com vocês aqui conteúdos voltados à Bíblia Sagrada. Queridos, desde já agradeço. O meu desejo no dia de hoje é paz e prosperidade. Deus te abençoe.